Fala pessoal, aqui é Henrique Reis, seja bem-vindo a essa série Montando um Ecossistema Open Source. Esse vídeo é uma continuação da minha conversa que eu tive com Gustavo Reis, engenheiro de dados, sobre questões de Open Source, licença, como funciona a cultura Open Source, para que possamos compreender melhor qual é as suas utilidades, ok? Que também não é aquela coisa tudo bagunçado, tem regras. Então, com isso, trouxe um cara que tem um assunto difundido na área de Open Source para poder trazer para vocês mais detalhes, ok? Então, continue com o vídeo. E é isso. Se você é novo, curta, compartilhe e se inscreva. Vamos para o vídeo. Então, agora a gente falou muito dessa questão de softwares e tudo mais. Eu queria entrar, só para finalizar com você, que é um tema que eu quero, a gente comentou um pouquinho lá no começo, bem nos primeiros vídeos dessa série, que foi a questão de conhecimento da ferramenta. Hoje, no mercado da arquitetura, a gente trabalha muito com o BIM. Fala-se BIM, 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 BIM. Só que quando você vai, as empresas principalmente, vai lá anunciar uma vaga, conhecimento em BIM, vulgo Revit. Cara, eu vou ainda martelar, vou criar eu tive um vídeo aí recente que eu fiz falando sobre isso, mas eu vou martelar isso sempre que eu tiver a oportunidade, que é a seguinte: BIM não é ferramenta, BIM é uma metodologia. Eu estava estudando recentemente, antes de eu entrar no curso, sobre Scrum Master, sobre o Scrum, né? Sobre a metodologia Scrum. Ela é muito similar ao BIM. É claro que tem a outra metodologia, Agile, né? Agile. Ou ágil. Ágil. Que é muito similar à ferramenta, a metodologia BIM. Só que a aula teve diversos softwares, né? Como que você que mexe um pouco mais? É o conceito de framework, né? Framework é quando você tem um conjunto de ferramentas que trabalham para você fazer. E às vezes não ferramentas lógicas, né? Que são códigos ou softwares. Às vezes uma ferramenta é uma forma de fazer alguma coisa só. O Trello, por exemplo, que faz um modelo... Aí ele é um software, né? Ele é um software, mas não necessariamente ele é o Scrum, né? O Scrum pode ser usado dentro do Trello. Porque o Scrum, ele é um framework, é um jeito de eu fazer, vários jeitos de eu fazer coisas que estão dentro do método Agile, dentro do método ágil. O Revit, por exemplo, quando a gente vai falar sobre o BIM, o Revit, você tem a parte de planejamento, do desenho do projeto, você tem a parte de montar uma tabela de dados, né? Seja de orçamento, de quantitativo, de apenas legenda. Você tem um conjunto de ferramentas, né? E você vai gerando. Por isso que tem um pouco dessa associação, porque Revit é BIM. Mas não, o Revit, por exemplo, não tem um cálculo estrutural de fato. Agora, vamos para o Open Source, que é o foco. O Open Source aqui, você tem o Revit, o FreeCAD, que faz o modelo, você tem o quantitativo. Ok, ele para por aí. Ele não faz mais muita coisa. Só que aí você tem o Project Libre, que é para fazer o cronograma e fazer até o orçamento de mão de obra. Beleza, já consegui 2. Agora eu preciso também criar a parte estrutural, né? O cálculo estrutural. Tem a trama estruturas. Então, você tem softwares que completam a metodologia. E aí você tem o framework. Então, quando você tem o uso do FreeCAD, o uso do... Qual que é o outro que você falou? Tem o Project Libre, FreeCAD, o Project Libre, estrutura. Todos esses softwares, quando você usa todos eles para compor o seu fluxo de trabalho inteiro, com base no quê? Na metodologia BIM, você tem o seu framework. Como esses caras, muitos deles já estão dentro do Revit, o Revit nada mais é do que um framework em cima do método BIM. Então, que nem a gente estava falando do Agile e do Scrum. Mas na metade, né? Porque ele faz alguns, cálculos... né? Ele não tem todos, mas ele tem uma parte ali. É igual como a gente fala do Agile e do Scrum para a área mais de dados, né? Na área mais de desenvolvimento.
Cara, o agilismo eu consigo usar de qualquer forma, entendeu? Eu consigo fazer vários métodos. Eu não preciso necessariamente seguir uma mesma regra que nem eu tenho que seguir se eu for pro Scrum. Já no Scrum eu tenho que seguir uma regra específica. A mesma coisa é o Revit. No Revit eu tenho que seguir um jeito específico de fazer o projeto, porque aí, tipo, lá tem o caminhozinho certinho para poder fazer, porque ele é um framework, ele não é um método. Agora, eu posso ir pro FreeCAD e fazer de um outro jeito, mas fazer a mesma metodologia. Eu queria aproveitar o assunto porque, assim, como eu falei, muitos escritórios, quando vão anunciar suas vagas, elas anunciam ela como sendo meio que essa associação. Procura-se pessoas que fazem Revit. Né? Antes eram cardistas, né? Por causa do AutoCAD, o cara fazia, então era o cadista, agora é os pessoal do Revit. Cara, Ele quer um especialista na ferramenta, não no método. No caso, assim, como a empresa, como que a gente pode quebrar isso, essa cultura? Porque isso é cultural. Como que você vê que pode ser quebrado isso? Eu acho que parte mais de quem trabalha com isso do que com... E às vezes até quem, tipo... vamos supor, você tem o conhecimento em Revit. Então, você não ter preconceito de ir para uma empresa e trabalhar com Revit. Por mais que você tenha preferência, vamos supor, pelo open source. Você ir para a empresa. E aí, quando você estiver lá dentro, você começar a difundir lá dentro. Falar assim, cara, não anuncia como sendo BIM, não anuncia a vaga como sendo BIM. Porque você está pedindo um especialista em Revit, você não está pedindo um especialista em metodologia BIM. Porque se você quisesse um especialista em metodologia BIM, você ia pedir... o cara ia chegar aqui e perguntar com que ferramenta que você trabalha. Você já está me dizendo qual é a ferramenta, então você quer um especialista na ferramenta. Então quando você vai anunciar essa vaga, o melhor é isso. Só que para isso é necessário que você que adota a metodologia open source faça plante o grão, né? Plante a semente aos poucos. Eu, por exemplo, aqui tenho em média 40 visualizações. Eu espero que esse vídeo você esteja compartilhando, curtindo, aumentando aí a sua visualização, para que ela atenda mais pessoas. Mas se desses 40, metade sair do que já era, quebrar a mente, abrir e começar a usar o FreeCAD, você conseguir levar isso para o seu ciclo, né? Mas já ter o conhecimento, já saber que existe uma ferramenta. Por exemplo, hoje sou estudante, estou começando o meu curso de arquitetura, mas eu conheço a ferramenta, mas não preciso usar, porque eu tenho a versão estudante do Revit, eu vou usando a versão estudante até eu acabar o curso. Só que, entretanto, porém, todavia, você vai ter já na sua cabeça que tem uma ferramenta gratuita. Por exemplo, que nem você deu exemplo lá, né, do cara fazendo a live falando sobre o Revit, que ele falou que não existe ferramenta gratuita pro BIM. E aí, tipo, você era talvez a única pessoa ou uma das poucas pessoas que conheciam. E tendo isso mais difundido, já poderia ser, tipo, cara, começar a chover lá no chat, falando assim, tipo, dando nomes de ferramentas que fazem tudo que ele tava falando. Então os caras começaram a chover lá, FreeCAD, GIMP, Krita, Blender. A galera começar a chover de nome ali. E aí isso ia se difundir um pouco mais, entendeu? Eu acho que assim, é uma coisa. Assim como a comunidade ajudar a ferramenta ser qualificada, a gente também tem que difundir, que é o seguinte, a ferramenta ela é boa. Existe aquele preconceito do que é barato é ruim. Né? E principalmente se é gratuito. E se é ruim, se é gratuito se é de graça ainda, é porque ninguém quer usar. Exatamente. Aí isso é o que mais prejudica. Então, se você é usuário da ferramenta open source, cara, se você está dentro ou tem a oportunidade, tenta difundir essa ideia para mais pessoas. Mas ela não vai usar. Eu estou aqui fazendo vídeo, estou aqui gravando. Não necessariamente usa, é o conhecimento. Hoje estou atingindo aí os 40. Não sei se os 40 estão usando. Pode ser que só um. Mas eu já fico feliz só de saber que esse um está usando. Porque eu já consegui ir um passo a mais. E esse um passo a mais é a semente que eu falei,
que a gente tem que fazer quando a gente é contratado. Fala assim, eu tenho conhecimento, mas eu não tenho instalado na minha máquina. Você vai me dar o Revit? Beleza, Uma das eu coisas, faço. eu fiz Mas isso na empresa que eu tô, eu acabei fazendo isso. A gente usava uma ferramenta paga para poder fazer teste automatizado, né? Não foi necessariamente de open source, mas é uma difusão que eu tinha visto essa ferramenta, eu tinha conhecimento, eu não tinha usado aquela ferramenta, mas eu sabia da existência dela. Então tinha uma ferramenta que ela pega os nossos códigos e realiza os testes automatizados. Então ela testa o nosso código e ela dá um relatório. Lógico, o que vai testar a gente que desenvolve, mas o executar ele estava lá nessa ferramenta. Então a gente pagava uma nota para poder ter isso. E aí a gente começou, a empresa veio falando assim, putz, a gente precisava cortar custo. O chefe chegou falando assim, cara, a gente precisava cortar custo e tem aquela ferramenta, a gente quase não consegue usar, ela era total limitada. Aí eu falei assim, então, tem tal ferramenta que a gente já pagava e ela faz o que a gente precisa. Ela faz esse negócio de teste. E assim, só a empresa tem que estar muito, a empresa tem que estar muito com a mente aberta para poder receber isso. E foi o que aconteceu, né? Porque já aconteceu escritórios de ver, assim, quero aplicar uma ferramenta CRM aqui, não sei o que, Multiplus Adventure. O cara e a empresa não estiver aberta, ela não vai dar bola. Ela quer implantar a mais cara que não sei o que, só para poder dizer que. Então, ela tem que abrir a mente. Nesse caso, como ela estava bem aberta, eles estavam querendo reduzir custo, né? E essa ferramenta tinha esse empecilho, eu cheguei e sugeri essa outra, que a gente já pagava, ela estava dentro de um grupo, de uma ferramenta que a gente já pagava. Falei, ela está ali dentro. Ele falou, você consegue testar e mostrar que funciona da forma como a gente precisa? Eu fui lá e testei, mostrei, e cara, era muito mais simples de usar essa ferramenta do que a outra que a gente pagava, que era mais cara. Teve uns relatos aí. Cara, não deu 2 meses, eles cancelaram a assinatura com a outra e começaram a usar essa ferramenta nova. Teve um relato muito engraçado no grupo que eu tenho do pessoal do Fricage, que o cara trabalhava com projetos. Aí ele, eu não sei, eu não entendi, não lembro se tinha uma disputa, uma coisa assim, o que era, mas eles tiveram que fazer, eles acabaram fazendo o mesmo projeto, ele e um outro cara. Aí o cara usou os softwares XPTO caro pra caramba. E o outro usou tudo open source. Ele entregou a mesma coisa. Os dois entregaram a mesma coisa. O cara, ele falou, eu não aceito que você tá fazendo isso em open source. Eu não quero ser feito de trouxa. É meio que assim, o cara também não quer aceitar que foi feito de trouxa. Então ela acaba tendo essa trava. A gente acaba tendo isso, né? Você fica com aquele orgulho meio ferido, né? Porque você fica lá, tipo, mano, eu não acredito que eu passei a minha vida inteira pagando por um software caro, ou usando craqueado, ou qualquer outra coisa, sendo que tinha um software gratuito, que eu ia ficar com a minha consciência tranquila. Não ia ter prejuízo nenhum. Cara, e entrega exatamente a mesma coisa. A gente fica um pouco com o orgulho meio ferido, mas é justamente pôr isso de lado e falar, tipo, não, beleza. Se a partir de agora eu comecei a entender que existe, aí você começa eu acho que assim, até essa questão da pandemia, com a questão do pessoal ficar home office e tudo mais, eu acho que abrir a mente mais ainda das pessoas. Eu, pelo menos, eu vejo que pode ser aberto mais. Porque a pessoa vai ter a consciência do seu... Cara, o cara tinha que bater ponto e não sei o que, não sei o que. Agora ela tem que dominar o seu cotidiano, o seu... Né, ele tem que ser autogerenciar, ele tem que ser autogerenciável, ele tem que saber delegar a tarefa para ele. E quando você tem essa autogerenciável, né, seu autocontrole do gerenciamento de projeto, do seu projeto, das suas coisas, você acaba olhando os recursos que você não via antes e fala assim, poxa, dá para fazer isso com um software mais de graça, dá para fazer um outro jeito, achar recursos, ferramentas que dão o mesmo recurso, mesmas coisas, de uma forma de custo mais baixo. Então, é um processo que a gente tem que ter de mostrar, falar, olha, eu não tenho instalado na minha máquina.
o Revit. Mas eu posso fazer o ferramenta se você me der instalado. Se você for, por exemplo, se você for para uma empresa... E se for e não for craqueado ainda. Você tem o conhecimento, você vai lá, que nem eu trabalho hoje com Python. Tenho conhecimento em Java, tenho conhecimento em Ruby, tenho conhecimento em C Sharp. Atuo com eles, tenho a ferramenta para desenvolver ou para rodar códigos que sejam escritos nessas linguagens. Eu não tenho, no meu Note não tem, só tem coisa para Python, porque eu só uso Python hoje. Mas se um dia tiver uma se eu ferramenta... chegar para uma empresa e a empresa tiver com uma vaga que me agrada e ela chegar e falar assim, então, só que aqui a gente só usa Java. Tá bom. Eu conheço Java, eu não vou ter problema de usar. É porque, como a gente é a mesma diz, coisa. como a gente diz, o BIM, o AGE, o... Isso que eu ia falar. Tipo, isso só é possível quando você consegue discernir o que é o método e o que é a ferramenta. Exatamente. Porque a mesma coisa é do meu lado. Linguagens de programação, Python, C Sharp, Scala, Java, PHP, Visual Basic, COBOL, cara, qualquer linguagem, ela é uma ferramenta. Para mim, ela é uma ferramenta. O método é o como eu desenvolvo. Então, como eu desenho uma lógica, como eu penso numa lógica, meu método de desenvolvimento, cara, eu posso usar qualquer ferramenta que eu vou conseguir ter ele. O método que a gente tem, por exemplo, na arquitetura, o BIM sempre existiu. Sempre existiu. Só que de uma forma... Ele não é novo. Ele não é novo. Não que ele agora criou um termo, criou agora uma regra. Não, é que assim, você teve a questão de planejamento, você usava planejamento da obra no Excel. Você já fazia o projeto no AutoCAD. Você vai fazer a renderização, você levava para um software aí qualquer de renderização, o software DWG, a formato, né, o arquivo DWG, e fazia o negócio ali, o 3D. Aí você... Então, assim, sempre existiu o BIM. Assim como existia o Scrum de uma outra forma. Agora, vêm as ferramentas para facilitar, dar a agilidade de você entregar aquele projeto. Você usar aquele método de uma melhor forma. E você não é obrigado a usar aquela ferramenta só porque todo mundo usa. Por exemplo, você não é obrigado a usar o Revit só para poder trabalhar com BIM, só porque todo mundo usa o Revit para trabalhar com BIM. Porque aí você cai, e aí você acaba caindo também no que a gente falou anteriormente. Você acaba tendo que se submeter a craquear o seu computador e se ferrar para poder atender ao que o mercado está pedindo. Ou pagar caro. Ou pagar caro, mas atender o que o mercado está pedindo. Então, se, por exemplo, ele fala, as ferramentas, as linguagens de programação, elas são free. Estão ali, estão livres. Agora, se ela fala assim, C++ é código pago, ele vai entender, ele vai saber um pouquinho ali, mas não vai mexer. Mas quando precisar, um escritório falar, olha, assim, a gente trabalha com C++. Você vai ter aquela curva de aprendizado para poder aprender a ferramenta, mas como você sabe o método, você vai aplicar. Cara, você só vai ter a curva de aprendizado do quê? Da ferramenta. Quantos softwares, quantas ferramentas? Assim, é um exemplo de quando eu nunca tinha mexido com Ruby na minha vida, é uma linguagem de programação, eu nunca tinha mexido com Ruby. Eu fui para um projeto, eu não sabia que linguagem que eu ia usar naquele projeto. Aí chegaram para mim e falaram assim, então, você sabe Ruby? Não. Aí o cara já olhou meio assim. Falei, quanto tempo para você aprender? Eu falei, cara, me dá uma semana que eu aprendo a mexer com Ruby. Falei, sério? Sentei ali, fiquei uma semana. Em 4 dias eu já tinha aprendido, nos outros 2 dias eu só estava finalizando algumas coisas. É porque a metodologia. Programar é o método. Quanta coisa eu sabia o método. Eu só tive que aprender a ferramenta. Então a curva de aprendizado, ao invés de ter vindo do zero para cá, ela foi assim. Porque eu já tinha um conhecimento. Quantas coisas, quantos softwares você pega lá, vamos supor, o Java e o Python. Às vezes você consegue fazer a mesma coisa dos dois, dependendo da situação, e que atende a mesma coisa. Você entrega o mesmo resultado. O cara vai falar assim, o cara vai brigar e falar assim, pô, eu fiz em Java, você em Python, não sei o que, o cara não. E acontece, tem essas brigas. Acontece muito, nossa, acontece muito. O cara, chega a ser ridículo, na moral. Eu acho ridículo. O cara chega e fala assim,
Ah, eu fiz tal coisa em Java. Obviamente, tipo, Python tem uma vantagem que eu tenho que escrever muito menos código para fazer uma coisa. Por exemplo, a gente tem a famosa brincadeira, né? Imprimir na tela uma mensagem, né? Olá, mundo. Com Python eu faço com uma linha, com Java eu preciso de 10. Mas é por causa das regras da ferramenta que é o Java, né? Então, assim, Mas a metodologia é a a mesma. metodologia é a mesma. O que eu quero fazer é a mesma coisa. Cara, eu acho ridículo, porque o cara chega lá e posta assim, um baita de um código escrito em Java, um código tipo organizado, bonito, bonito de ver, bonito de ler, fácil de entender, tranquilo. Cara, legal o código dele, que executa muito bem. O cara, aí um outro lá faz a mesma coisa com Python, com menos linhas, mas um código porco, um código feio, cheio de comentário no meio do código, coisa muito, tipo, nada a ver ali. E ele metendo o pau no cara que escreveu o código com Java. Tipo, falando, ah, tá vendo, ó, fiz com tantas linhas a menos, meu código é muito mais performático, olha É. isso, não sei o quê. É a mesma coisa você fazer um projeto no Cara. Revit, ou você pode fazer um puta projeto da hora no Revit, e no FreeCAD ou no ArchiCAD você não fazer o projeto, não atender o outro, não Sim. atender a mesma coisa. Então, Às vezes, sei varia lá, muito você da sua habilidade, que o varia Revit- muito do seu conhecimento. Que é método, cara. Isso que a gente tem que se aprender, se prender. Você tem que se prender a um método e não a uma ferramenta. A ferramenta, cara, você vai para qualquer uma. E não ter preconceito. Ah, vou aprender BIM, vou ser o método BIM, vou seguir com FreeCAD. Ok, uma escolha é sua. Aí chegar um cara aqui e falar que faz com Revit e você ficar metendo pau no cara. É que nem eu falei antes, a gente não vilaniza a ferramenta e nem a A pessoa. única coisa é quando Expandir um craquear, nível. quando você craqueia. Isso, o Isso que é também legal a gente vilaniza. O que é ilegal a gente tipo, tenta discordar e argumenta contra. Isso a gente faz. Ah, mas então por que vocês estão falando tanto do open source se vocês não vão vilanizar o Revit ou o Autodesk, que é uma ferramenta paga? Cara, porque não é a ideia. A ideia é menos... A ideia é expandir um horizonte que, tipo, você tá ali fechado, que só existe Revit e talvez ArchiCAD. Cara, você começar a ver que não é só isso, entendeu? Ele encontrou o FreeCAD e se achou um caminho pelo FreeCAD. Mas pode surgir uma pessoa que vai falar de um outro software que faz um CAD da vida. Que faz a mesma coisa. E aí ele vai aprender, e vai buscar. Tem gente que é uma faz... pessoa aberta. Tem entendeu? gente que faz o projeto em SketchUp e às vezes, o SketchUp não é BIM, tá? Eu vou jogar essa polêmica e dane-se. Porque assim, o SketchUp você só faz o projetinho lá, mas você não tem não gera quantitativo de parede, não gera quantitativo de material, você não gera nada. Você só O faz o método 3D. não tá lá, né? O método BIM fala assim, tem uma coletânea até que fala assim, nem tudo que é 3D é BIM, mas tudo que é 3D é BIM. Não. É? Nem tudo que é 3D é BIM, mas nem tudo que é BIM... Não. Não, nem tudo que é... É isso mesmo. Caraca, eu Ó, confundo. Nem é isso mesmo. tudo que é 3D é BIM, mas tudo que é BIM é 3D. É. O que acontece? O SketchUp, ele é o 3D, ele faz, mas não gera nada. Ele não gera quantitativo de material, de quanto de azulejo, não sei É o a quê. mesma coisa que você pegar o Blender puro, né? Sem essa parte do BIM que você falou que vai ter. Pegar o Blender puro e desenvolver uma casa, modelar uma casa ali, modelar os móveis ali dentro e pronto, entregar. É a mesma coisa. É. Então, mas é isso. Quero agradecer. O vídeo ficou muito longo, então a gente cortou bastante. Esse aqui provavelmente acho que é o 6º ou 7º vídeo. Eu não sei, só vou saber na hora da edição. Mas eu quero agradecer, Gustavo, pela participação. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo, dessa série. Eu acredito que tenha mais vídeos no futuro, mas principalmente se você tem a ideia de adotar o Open Source, tenha consciência de que você está indo para um universo totalmente colaborativo, que vai te ajudar, que vai te dar apoio. Eu vou deixar... Expansão de horizontes, né? Eu vou deixar o LinkedIn do Gustavo Reis o meu já fica lá na descrição, mas o dele na descrição. Então, se você quiser conhecer mais dele, poder conversar, tirar dúvidas na parte de engenharia de dados,
também podem conversar, adicionar e conversar. Pode? Tá liberado? Eu tô liberando aqui e ele nem sabe. Mas é isso, galera. Se você é novo no canal, como eu falei no começo, curta, se inscreva, compartilhe. Se você tá caindo de paraquedas, assista aos outros vídeos da série, da entrevista com Gustavo Reis, para que a gente possa melhorar mais sobre o Open Source, ok? Muito obrigado, tenha uma ótima noite. Obrigado, pessoal.